seu lado, vê se ele tá cheiroso. Fala alguma coisa bonita pra ele aí. Sei lá. Agora olha para um outro irmão que você não olhou, para não fazer acepção de pessoa. Olha para um outro irmão aí, que você não olhou. Profetiza que ele vai te levar para jantar depois do culto aí. Tá bom, vale pagar uma coxinha na cantina da igreja. Tá valendo já, né? Amém. Meus amigos, eu estou muito feliz essa noite. E eu estava ali no meu lugar na hora do louvor, tentando me movimentar o mínimo possível, tentando guardar as minhas energias para agora. A gente está vindo de uma maratona desde ontem à noite, ministrando. E eu falei, eu vou ficar bem quietinho ali para guardar força, para mim gastar tudo na hora da palavra. Só que eu não consegui, porque o fogo que estava aqui estava muito forte. E eu comecei a queimar também. Eu falei, Jesus, me ajuda agora, me dá mais energia, para a gente poder continuar falando o que o Senhor está falando para nós. Amém? Gente, hoje é o primeiro episódio da nossa nova série. Amém? A série Design. Quem participou de todas as pregações da série Ser Como Jesus, eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa agora. Porque a cada dia que você vinha para cá, o Senhor confrontava você. A cada domingo você era tentado a brigar com você mesmo, ajustando a sua vida segundo o modelo de Cristo. E a série Ser Como Jesus, ela fez uma função. Ela nos fez olhar para Jesus, amém? Olhar para nós, ver o que não tinha de Cristo em nós e trabalhar o nosso ser para que a gente possa parecer com Jesus, amém? Então você ouviu várias pregações, você que perdeu algum domingo, vai lá no YouTube Eclesianos, e lá vai ter todas as pregações da série Ser Como Jesus. E agora começa a série Design. Amém? Vamos entender o que é design. Design nada mais é do que algo criado que se torna um modelo. Existe uma diferença entre design e designer. Amém? Designer é a profissão. Se tiver algum aqui profissional dessa área, design gráfico, enfim. A palavra designer significa aquele que cria. Amém? E o design é o que foi criado. O designer é aquilo que dá forma a outro objeto. E o design é Cristo. Amém? Ele é o nosso design. O Pai é o designer que criou Jesus. E agora eu e você precisamos olhar para Jesus e construir a nossa vida a partir de Jesus. Então você que for fiel a essa série, cara, você vai olhar para Jesus a partir de hoje e você vai começar a construir um casamento pautado no modelo de Cristo. Se você tiver coragem de olhar para Jesus hoje e começar a construir a sua vida financeira a partir de Cristo, tudo vai mudar na sua vida. Amém? Então eu queria começar orando para que o Senhor desse revelação para nós, para que o Senhor nos desse graça para entender e para que o Senhor pudesse ser claro a nossa visão. Que Ele possa estar de uma forma muito nítida sobre os seus olhos nesses próximos dias. Talvez algumas pessoas entraram aqui essa noite com uma dificuldade em enxergar Jesus. E eu tenho certeza que até o final desse culto, meu amigo, você vai sair daqui vendo Jesus em todos os lugares que você for. E você vai construir coisas a partir daquilo que você viu. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite incrível. Obrigado, Jesus, por essa adoração que fluiu, Senhor, do Teu coração. Obrigado, Senhor, por permitirmos que nós pudéssemos Te adorar com as canções, com as palmas, que pudéssemos Te adorar, Senhor, com a dança, com a expressão do nosso corpo, Senhor, nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de Te adorar, Senhor, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos e primícias. Mas Jesus, agora é a hora que o Senhor precisa transformar o nosso coração através da Tua palavra, Pai. Nós não queremos apenas nos mover, Senhor, dentro de uma plataforma, Senhor, de conhecimento, mas queremos a revelação dos céus, Pai. Pai, que
ao passar dos minutos, que a tua palavra fosse sendo liberada agora em cada coração, o Senhor possa preparar a terra que é o nosso coração, para receber essa semente, que ela seja uma semente frutífera, que o Espírito da revelação, se alguém aqui tem dificuldade de entender as Escrituras, tem dificuldade para compreender a pregação, o Senhor está quebrando isso na sua vida, e você vai ter revelação dos céus. Eu sei que essa noite o Senhor está curando algumas pessoas aqui, e através da palavra que vai ser declarado, o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, vai trazer cura e restauração para as nossas vidas. Te adoramos, Senhor, fique conosco, até que o Senhor volte e restaure tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Gente, abre comigo rapidinho, Lucas capítulo 11, versículo de número 33, amém? Lucas 11, 33. Durante toda essa série, eu e os pregadores aqui da igreja, nós iremos falar sobre você olhar para o design, que é Cristo, e você construir coisas a partir do que você está olhando. E hoje nós vamos começar alinhando a nossa ótica, amém? Por isso que eu sei que o Senhor vai tirar a nossa visão de coisas que não são do Senhor essa noite. O Senhor vai quebrar com toda a miopia espiritual, tudo aquilo que nos rouba de compreender e enxergar Jesus como Ele é, amém? Nós vamos aprender a olhar para Ele de uma forma nova. Lucas 11, 33 diz assim, encontraram aí? Amém? Você que está sem Bíblia, pega uma caroninha com o irmão do seu lado, ou você que quiser, depois passa ali no final do culto, na livraria da Eclésia, tem Bíblias ali, você pode comprar, você pode passar no cartão, você pode abençoar alguém aí que está com você que não tem Bíblia, amém? Lucas 11, 33 diz assim, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la, ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 1 que Cristo é a luz dos homens. Mas a Bíblia também diz que o homem é a luz do mundo. E aqui o texto é muito claro e diz assim, não faz sentido você acender uma lâmpada e colocar ela num lugar escondido. Ninguém acende uma lâmpada para pôr debaixo da cama, é ou não é? Acho que ninguém tem luz debaixo da cama. No máximo se tiver um LEDzinho lá na sua cama para decorar a sua casa. Mas ninguém coloca uma lâmpada num lugar que não vai clarear nada, que não tem função. A lâmpada precisa estar num lugar alto, para que todos que entrem na casa possam enxergar. E a luz que o Senhor quer irradiar em você vai ser liberada sobre pessoas. Por isso que, meu amigo, grava muito bem isso. Se você está passando por algum lugar na sua vida, na sua família, que está em trevas, não saia de lá. Peça para que o Senhor te ilumine e você seja a luz naquele lugar. O crente aqui não acontece isso, mas o crente ele é muito legal para sair de treta. Tem um povo que não gosta de treta, é crente, irmão. Qualquer prova, qualquer dificuldade, ele já está vazando fora. E na verdade o que o Senhor quer preparar é uma igreja forte, cara, que vai entrar nas trevas para iluminar a geração. Mas sabe por que o crente tem medo de ir para as trevas? De iluminar nas trevas? Porque às vezes ele não tem luz. E se você não tem luz, você fala, cara, eu vou fazer o que lá? Se eu não consigo iluminar nada lá. Mas, se você acender a lâmpada que precisa ser vista por todos da casa. Você não é a lâmpada, eu não sou a lâmpada que precisa ser vista por todos da casa. Sabe quem é a lâmpada que precisa ser vista por todos? O designer. Jesus. Ele é a lâmpada que tem que ser acesa, colocada num lugar alto para iluminar todos. Por isso, meu lindo, não faz sentido você acender a luz do Evangelho. Como, pastor? Vindo para a igreja, aceitando Jesus, começando a caminhar na comunidade, fazendo parte das células, se desenvolvendo como um cristão. Não faz sentido você acender essa lâmpada e depois esconder ela. Não faz sentido você vir para um culto como esse, celebrar o Senhor, e amanhã no seu serviço ou nos seus amigos você esconder Jesus.
Não faz sentido acender Jesus aqui nesse culto, chegar em casa e tratar a sua esposa como um cavalo que trata uma sei lá o quê. Não faz sentido você vir para um culto como esse, acender a luz do evangelho, cara, e chegar amanhã no seu serviço e fazer coisas que ninguém que anda com Jesus faça. Não faz sentido, cara. Nós precisamos acender Jesus nas nossas vidas, amém? E colocar Ele num lugar alto, para que todos possam ver. Olha o versículo 34, desculpa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Vamos lá, bem devagarzinho para a gente entender essa introdução. Cristo é a luz, amém? Que precisa ser vista por todos. Legal. Aí ele fala agora o seguinte: os olhos é a lâmpada do corpo. Ou seja, aonde eu estou olhando ilumina o meu corpo. Quando eu coloco Jesus num lugar alto, eu posiciono Ele num lugar alto, eu começo a olhar para Ele, todo o meu corpo é aceso. Talvez alguma área da sua vida, meu lindo, encontra-se num ambiente de trevas, mas se você olhar para Jesus essa noite, tudo vai se encher de luz na sua vida. E ele fala que quando os seus olhos são bons, todo o corpo enche de luz. Só existe um que é bom, cara. Só existe um que é bom, e esse bom é o próprio Deus. Amém? Então, pastor, como que eu faço para ter um olhar bom? Como que eu faço para ter olhos bons? É só você parar de olhar para as coisas da terra e começar a olhar para Jesus. Você começa a olhar para o seu design, você começa agora a construir coisas a partir do que você está vendo. E é isso que o Senhor quer fazer essa noite. Alinhar a nossa visão para que possamos juntos construir famílias, construir projetos olhando só para Ele, amém? Quando você olha para o design, tudo se enche de luz na sua vida. Quando você começa a olhar para Ele, que é a luz que ilumina tudo, cara, o seu casamento vai ser cheio de luz, os seus filhos vão ser cheios de luz, os seus projetos, a sua empresa, a sua faculdade, os seus estudos vai ser cheio de luz. Porque você está olhando para aquele que pode iluminar tudo e todos, amém? Versículo 35, portanto tomem cuidado, para que sua luz não seja na verdade uma escuridão. Olha que coisa linda, tenham cuidado, para que a sua luz não seja na verdade uma escuridão. Ele está dizendo assim, cuidado meus amiguinhos lindos, porque talvez vocês podem estar achando que estão enxergando a luz, mas não estão. E o que vocês estão vendo é a escuridão. Nós vamos aprender aqui essa noite como olhar para Jesus e construir coisas e não se enganar quando a gente perde Jesus de vista. Amém? Versículo 36. Se estiverem cheios da luz, amém? Sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminado. Quando nós deixamos a luz de Cristo entrar nas nossas vidas, todo canto escuro é iluminado. Agora, nós gostamos de cultivar lugarzinhos na nossa própria alma, na nossa própria mazela, aonde a gente cultiva um lugarzinho de trevas. Mas quando a luz de Cristo, a Bíblia vai dizer, meu amigo, que lá na glória não existe sol, porque a luz de Cristo brilha mais do que o sol, então o sol não tem função na eternidade. Olha que coisa linda, cara. Essa noite eu creio que o Senhor vai iluminar a sua casa, vai iluminar a sua família, vai iluminar a sua empresa, vai iluminar o seu emprego, vai iluminar as pessoas que passarem por você, amém? Porque Ele está iluminando primeiro você nesse lugar, e você vai ser um transformador de ambientes. Se você deixar Ele iluminar todo o cantinho escuro, não ficar mais cultivando. E a gente às vezes tem medo de falar a escuridão que há em nós. Mas você não precisa falar nada, é só você olhar para Jesus que Ele já ilumina você. E quando você olha para Jesus, cara, não tem como você não desejar mais dele. A Bíblia vai dizer que Pedro passando, Jesus fitou os olhos nele, deu aquele olhar em Pedro. Pedro imediatamente seguiu a Jesus.
A força que faz uma pessoa se tornar um discípulo de Cristo é o começar a olhar nos olhos dele. Se você tiver coragem, tem que ter coragem, para essa noite falar: Jesus, eu quero olhar bem nos teus olhos. Quando você olha nos olhos de Jesus, você encontra misericórdia, você encontra graça, você encontra cura, você encontra salvação. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz antes de chegar aqui. Não importa o que você fez, o que importa é para onde você está olhando. E se você olhar para Jesus, Ele vai iluminar o seu corpo, iluminar a sua casa. É tudo uma questão de você realinhar a sua ótica. Aonde você olha, determina o que você constrói. Aonde você está enxergando, então atenção ao que você está vendo. Eu creio que o Senhor vai fazer algo incrível essa noite e vai tirar de nós um problema, que é ficar olhando para as coisas do mundo, ao mesmo tempo olhando para as coisas do Senhor. Aquele velho ditado, né? É um olho no peixe, outro no gato. Não, cara, Deus vai acabar com isso. Porque tem crente que fica assim, um olho no Senhor e outro olho no mundo. Acabou, meu amiguinho. Você que veio no culto essa noite, Deus vai alinhar a sua ótica e você vai olhar somente para Jesus. Amém? Jeremias 1:11. Olha que coisa incrível. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Depois eu queria que você pudesse ler todo o livro de Jeremias. Entender algo muito legal aqui que acontece em Jeremias. Vou esperar você encontrar. Jeremias capítulo 1, versículo 11. O texto vai dizer assim. Todos encontraram aí? Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que você vê agora? Respondi: vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse: terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo dessa terra. Quando Deus vai começar uma obra com Jeremias, a primeira coisa que Deus faz é testar a visão de Jeremias. Quando Deus for começar um projeto com você, primeiro Ele vai alinhar a sua visão. Paulo, por muitos anos, andou perseguindo o cristão. Chega um momento que é a caminho de Damasco. Naquele momento que Paulo encontra com Jesus, ele tem um clarão na sua frente. E a Bíblia diz que Paulo ficou cego por alguns dias. Depois que Paulo fica cego, acontece uma revelação e Paulo tem a visão restaurada. E quando Paulo enxerga novamente, depois do encontro com Jesus, ele não perseguia mais cristão. Agora ele fazia parte da comunidade do Cristo ressurreto. Agora ele, em vez de perseguir, ele aprovava e impulsionava o crescimento. Quando nós aprendemos a deixar o Senhor transformar a nossa visão, mudar a nossa ótica, quando você e eu começarmos a olhar somente para Jesus, amém? A nossa história vai começar a produzir frutos. A sua vida começa a desenvolver. Enquanto você não aprender a enxergar o Senhor, você vai construir coisas que não vão funcionar para nada. Se você não aprender essa noite a olhar somente para Jesus, meu amigo, você pode tentar ter um casamento incrível, mas você vai viver sempre patinando. Você pode tentar ter uma empresa próspera, mas você vai ter picos de prosperidade momentânea. Mas se você tiver coragem de olhar somente para Jesus, porque Deus começa a corresponder a Jeremias a partir do que ele enxergava. Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo isso. A sua expectativa, cara, ela transforma ambientes. Se você ficasse olhando só o noticiário, você não estaria aqui hoje, provavelmente. Nós ficamos aí 5 meses com as portas das igrejas teoricamente fechadas. A eclésia não parou nenhum culto. Nós não ficamos nenhum culto sem ter pessoas aqui dentro. Ah, pastor, vocês foram imprudentes. Não, nós tivemos uma visão alinhada com Jesus. Nós fizemos tudo que foi proposto pelo governo. Fechamos as portas, limitamos as pessoas, fizemos tudo que tinha de proposto. Não infringimos nenhuma lei, mas nós não tivemos medo do que veio, porque nós fomos uma igreja que estava olhando para Jesus. Enquanto muitas igrejas, eu não estou julgando ninguém aqui, nenhuma placa, nem denominação, nenhum pastor,
Mas enquanto muitos olharam para noticiário, para a Globo e ficaram com medo, eu ouvi pastor chegar para mim e falar: cara, eu tô com medo de orar pelas minhas próprias ovelhas. Nós nunca tivemos medo de orar para nenhum enfermo, cara. A igreja de Atos, as pessoas estavam doentes, iam até os discípulos, até Jesus, e eles curavam. A igreja de 2020 fechou as portas com medo dos doentes, cara, porque não estava olhando para Ele, para Jesus. Então, se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, alinhe a sua visão e aumente a sua fé. Não tenha medo, cara. Nós não tivemos medo, eu não falo isso para glorificar a nossa igreja. Nós não tivemos medo de colocarem as mãos em pessoas que estavam aí, até com suspeita de Covid-19, para orar. Porque nós estávamos olhando para Jesus. O nosso olhar tem que ser nele, e Ele vai fortalecer a igreja dele triunfante. Não tenha medo, talvez amanhã você pode receber uma notícia ruim na sua vida, e se você parar de olhar para Jesus, você vai sucumbir pelo peso daquela má notícia. Mas se você for um crente cheio de azeite, aleluia, você vai passando pela prova dando glória a Deus. Lembra essa música? Porque você está olhando para Ele, cara, e aí você não tem medo, e Ele corresponde ao que você enxerga. Quem não reparou, vai reparar agora. O nosso querido pastor Wagner está um arraso de óculos novo. Amém? Ele ficou com vergonha agora. Eu olhei para ele, eu comecei a rir, cara. E me deu uma crise de riso olhando, porque ele ficou muito engraçado de óculos. Mas eu sei que é algo bom, porque enquanto até domingo passado eu estava pregando aqui em cima, o Wagner via só o meu vulto e a minha voz. E ele só sabia que era eu por causa da minha voz pregando. Mas agora não, Jesus alinhou a visão dele, ele está vendo claramente. Então essa noite o Senhor vai colocar um óculos novo na sua vida, amém? E você vai começar a olhar para Jesus. Talvez você estava vendo embaçado ele, cara. E você construía coisas: pastor, eu estou fazendo tal coisa, meu ministério está indo, minha célula, meu chamado, mas parece que não vai, está travado. É porque você estava olhando para o design errado. Você estava olhando para o lugar errado. Mas se você alinhar, como acontece em Jeremias: Jeremias, o que você está vendo, meu amigo? Estou vendo isso, então tá bom, eu vou corresponder a sua visão. Se você continuar olhando para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua família, olhando com um olhar assim: não tem jeito, nada muda, vai ser assim mesmo. Não, mas se você falar assim: cara, por mais que o meu filho possa estar nas drogas, eu com o olhar da fé, eu contemplo que ele vai estar se tornando um grande pregador. Isso vai acontecer, cara. Porque Jesus corresponde à sua ótica, aonde você está enxergando, amém? Números 21, 4, olha que legal essa revelação, gente. Números 21, 4. Diz assim: em seguida, Números 21, 4. Em seguida partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente. Olha que povo chato, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Que igreja chata essa aqui, mano. Ó. E começou a se queixar contra Deus e contra Moisés: por que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber. E detestamos este maná horrível. Que igreja chata, né, irmão? Parece gente, né? O Senhor está fazendo as coisas, o Senhor está trabalhando no nosso coração, o Senhor está nos desenvolvendo, a gente está reclamando: mas eu não aguento mais isso na minha vida. Eu não aguento mais que Deus está me dando maná todo dia. Eu não aguento mais que Deus está me dando alimento. Cara, Deus está te dando, você está reclamando. E Deus está cuidando de você e você está ainda reclamando. Olha o que acontece com uma igreja mimimi church dessa. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Queridinho, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes tem serpente que te pica que não é o diabo, amém? Às vezes serpente venenosa que vem até você, cara,
é resultado da sua desobediência. Quando você obedece ao Senhor, Ele vai promover uma plataforma e tudo vai ser edificado na sua vida. Mas se você insistir em não obedecer, cara, a viver o que der na sua telha. Hoje a nossa geração vive isso. Ah, pastor, eu quero fazer 18 anos logo para mandar na minha vida. Agora que eu fiquei maior de idade, meu pai não manda mais em mim. Você que pensa bonitinho. Se você ainda mora com seu pai, você pode ter 40 anos, cara. Ele vai mandar em você, amém? E se você estiver achando ruim, continua achando que não vai mudar nada. Porque é assim que é a vida. A gente não consegue ter prazer na obediência. É difícil obedecer. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, Ele é o que nos guia por toda a obediência. Aquele povo andou numa desobediência. Aquele povo foi rebelde por um tempo. E o Senhor permitiu com que circunstâncias ruins acontecessem para que eles voltassem para o Senhor. Deus está preparando coisas da sua vida e o processo da sua vida. As dificuldades, ela vem para treinar você. Amém? As maiores dificuldades que eu tive que aprender a passar por cima delas. E tem pessoas que Deus coloca na minha vida, que são refrigério na minha vida. Talvez você entrou aqui precisando de um amigo, cara, e o Senhor vai colocar novas amizades na sua vida, amém? Só que tem pessoas que Deus coloca na minha vida que é professor na minha vida. E por muito tempo, toda pessoa que entrava na minha vida, que me fazia mal, eu orava para Deus tirar. E aí a pessoa ia embora da minha vida e eu continuava o mesmo. Até que eu falei, não, Senhor, deixa ela aqui, muda eu agora. E eu comecei a falar, Jesus, eu não quero que o Senhor tire as pessoas que me fazem mal do meu redor. Eu quero que o Senhor me ensine a não permitir com que o que elas fizerem para mim me mude. Por isso que se você não consegue mudar alguém, meu lindo, muda você, amém? Talvez você quer mudar seu esposo. Talvez você não aguenta mais ele deixando o sapato jogado na entrada da sala. Talvez você não aguenta mais a sua esposa sofrendo de TPM. Faça alguma coisa. Amém? Irmãos, eu vou falar um negócio, uma vitória para vocês. Lá em casa, a gente aprendeu a vencer a TPM. Amém? Eu abri uma conta na Bomboniere lá do lado de casa. E agora, sempre que ela está em TPM, eu falo, ó, libera lá o que ela quiser de chocolate, está liberada. Brincadeira, irmãos, a gente está treinando isso. Porque tudo que está desregulado é ruim. Amém? Tudo que está desregulado na sua vida é ruim. E você precisa aprender a governar sobre isso. A nossa igreja está entrando no nível de governo, amém? Hoje eu tenho jovens aqui que entraram há um ano atrás nessa igreja em crises de depressão, tentativas de suicídio. Jovens que estavam com crise de ansiedades. E hoje jovens que estão aprendendo a governar as suas emoções. Eu vejo jovens, cara, como eu me alegrei essa semana de eu ver jovens dos pequenos grupos que não trabalham, trazendo oferta para que o lugar da igreja fosse pago. Alguns trouxeram moedas que foram guardando no que ia sobrando do pão que ia comprando na semana para abençoar. Isso é governo. Isso é uma igreja sacerdotal, uma igreja que entende que é família, uma igreja que se preocupa, uma igreja que governa. Por isso que se prepara, eclésia, pastores e líderes, gravem bem isso, cara. Está chegando o dia onde nós teremos dessa família espiritual os maiores empresários, os maiores influenciadores de Mogi das Cruzes. Alguns ainda estão na barriga, que é o seu caso, mas já vão receber essa palavra e vão governar e vão desfrutar de governo. Tem alguém mais grávido aqui? Levanta a mão. Amém. Paloma também. Receba isso. Aleluia. Quem mais está grávida? Quem quer ficar grávida? Levanta a mão. Levanta aí, amor. A ver? Não. Amém. Não, é Eli, vamos lá, irmão. Nós vamos aprender a governar nesse ambiente, amém? Aquele povo recebia o maná dos céus
e não glorificava ao Senhor. Versículo 7, olha isso, gente. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra vocês. Ore para que o Senhor tire a serpente do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Depois que o povo desobedece, o povo fala: Moisés, tá bom, eu não aguento mais essa serpente nos pegando. Ele vai orar. Versículo 8, o Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa, coloque-a no alto do poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem é que tem que estar no alto, meu amigo? Yeshua, a luz, a lâmpada. Vamos conectando aqui. Moisés fez uma serpente do bronze e colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente olhava para a réplica de bronze e era curado. Seguinte, o povo lá no deserto reclamando do que o Senhor fazia. De repente o Senhor fala: tá bom, vocês querem reclamar? Então vou mandar serpente venenosa. Aí a serpente picava aquele povo. O povo começava a morrer. O povo desesperou, falou: Moisés, faça alguma coisa. Moisés foi orar. Deus falou assim: tá bom, agora Moisés, eu não vou tirar a serpente. Às vezes Deus não vai tirar a serpente que está pegando você, cara. Eu não vou tirar a serpente do meio do povo. Moisés, vai lá, faça uma estátua de uma serpente e coloque no alto. E toda vez que um israelita for picado pela serpente, ele vai parar naquela serpente, ele vai olhar para ela e vai ser curado. A cura começava na visão alinhada daquele povo. Talvez as suas emoções precisam ser alinhadas quando você tiver coragem de parar de ficar olhando para aquilo que está te ferindo e começar a olhar para aquele que pode te restaurar. Começar a olhar para aquele que pode trazer cura para o seu casamento, saúde para os seus filhos, prosperidade para a sua família. E parar de olhar para aquilo que está te pegando, que é lá no chão, cara. Olha para o alto. Aquela mulher que sofria de não sei quantos anos encurvada. Acho que era 18 anos, não lembro quantos anos que era, Wagner. 18? 18 anos uma mulher que andava encurvada. De repente Jesus aparece na frente dela. O que ele faz? Ele alinha a visão dela. Imagina você andar 18 anos encurvado sem conseguir olhar para o alto. Jesus aparece na vida dela, alinha a visão dela. Talvez você entrou aqui olhando só para o chão, para a terra, para as coisas. É o meu carro, é a minha família, é o meu filho, é o meu umbigo, é o meu bem-estar, é a minha vidinha, Não. Agora você vai aprender a olhar para o alto. E lá você vai enxergar o seu design. E a sua vida vai ser edificada e construída a partir do que você está olhando. Aquela serpente que foi edificada por Moisés no deserto, ela representa Jesus. Não, pastor, é serpente. Serpente é o diabo. Aquela serpente que picava o povo representa o diabo. Mas a serpente de bronze representa Jesus. Como, pastor? João 3,14, abre aí. Olha lá. João capítulo 3, versículo 14. Quando o povo era picado por aquela serpente venenosa, olhava para a serpente de bronze e era curado, amém? Agora vamos ver quem era aquela serpente. João capítulo 3, versículo 14. Isso é muito incrível, eu chorei essa manhã quando eu li isso aqui. Olha isso, gente. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A serpente que é o diabo pegou eu e você, meu amigo, nos está nos levando pro buraco, pro inferno. E aí de repente o Senhor manda o seu filho ser pendurado numa cruz, num madeiro. E agora você tem uma visão alinhada. Você olha para Jesus numa cruz. E aí você encontra a salvação. O antídoto para curar a sua vida daquilo que o diabo tocar em você não é ficar brigando com o diabo. O problema é que o crente gosta de arrumar treta com o diabo, irmão. Para de brigar com o diabo, cara. Deus te deu um diabo derrotado.
Você fica brigando. A sua luta não é contra o diabo. A sua luta é contra uma pessoa chamada você mesmo. A sua luta é contra o seu próprio eu. Talvez eu creio que muitas pessoas aqui essa noite tiveram que lutar contra as suas vontades para virem para cá. Talvez aconteceu 1001 coisas para você não vir para cá, mas você foi mais do que vencedor, está aqui ouvindo essa palavra e vai ceiar junto comigo. Você não ficou dando ouvido para a serpente que picou você, você olhou para Jesus e falou: encontrei cura. Se você essa noite, cara, tiver a coragem de olhar para Jesus que foi pendurado, é Ele que traz a salvação para você. É Ele que traz a salvação para sua casa, cara. É Ele. É tudo uma questão de ótica. É tudo uma questão de onde você está olhando, para onde você está direcionando a sua visão. E o que você enxerga, você reproduz segundo aquilo. Se você passa o dia inteiro assistindo informações que não agregam valores espirituais na sua vida, o que você vai reproduzir é valores que não são do reino nas pessoas. Uma pessoa que fica o dia inteiro assistindo futebol, um exemplo, o papo dela é futebol. Uma pessoa que passa o dia inteiro assistindo qualquer outra coisa, ou falando de um assunto, ela reproduz aquilo. Mas uma pessoa que queima por Jesus todos os dias e olha para Ele, cara, aonde Ele vai, Ele tem que falar de Jesus. Aonde Ele entra, Ele precisa falar de Jesus, porque Ele está vendo Jesus todo o tempo. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 39. E aí, quando a serpente vir pecar você agora, meu amiguinho, olha para Jesus, amém? Para de ficar dando ouvido para essa serpente caída e olha para Jesus. Lucas 2, 39. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Vamos lá. Maria, mãe de Jesus, junto com José, eles tinham uma vida religiosa produtiva. Eles iam ao templo com frequência, eles faziam tudo que a lei exigia. E o que resultou naquilo? Aquilo era uma obediência. Porque não acho que Deus iria permitir que Maria fosse a mãe de Jesus se ela não fosse obediente, amém? Se ela não fosse uma mulher temente ao Senhor. O Senhor só é gerado em pessoas que são tementes a Ele. E Paulo vai dizer assim: eu oro para que Cristo seja gerado em vós. Aquela família era uma família, naquele momento, uma família produtiva. Mais para frente a gente não sabe o que aconteceu. E com certeza deve ter tido alguns problemas familiares. Porque José depois some, ninguém sabe onde ele foi parar. Mas, naquele momento, que era crucial para que Jesus fosse crescendo em sabedoria e em favor de Deus, os pais estavam andando em obediência. Pais, olhem para mim. Os filhos de vocês, os nossos filhos, irão crescer e desenvolver. Irão ter o favor de Deus quando você aprender a andar em uma submissão a tudo aquilo que Jesus quer. Ah, pastor, agora eu levei meu filho para a igreja, vou pôr ele na salinha das crianças e lá vai ser crente. Não, ele começa na sua casa. Ah, pastor, eu vou pôr meu filho aqui na igreja e pronto, ele virou crente. Não, você precisa ser a igreja para ele. Não adianta você falar para o seu filho: filho, faça isso, e você faz ao contrário. Isso é um clichê falar, mas é a maior realidade. Não adianta você falar assim: filho, você tem que orar, mas se o seu filho não te ver orando, cara, não adianta. Filho, você precisa jejuar, mas se você nunca jejua, cara. É muito fácil você apontar o caminho, mas Jesus está procurando pais que vão estar no caminho. Pais que irão agora olhar para o design e vão construir filhos a partir do que estão olhando. Amém? E o que resultava? Jesus crescendo em sabedoria, em força e em favor de Deus. Cara, o que eu mais quero para os meus filhos é que eles tenham um favor de Deus, cara. Gente, não é muito bom ter o favor de pessoas?
Cara, eu sou um pastor extremamente feliz e aqui nessa igreja eu tenho o favor de todos aqui. Eu não tenho um carro, mas a hora que eu precisar de um carro eu tenho. Porque as pessoas, eu tenho o favor dessa igreja, mas meu amigo, mais do que o favor da igreja, eu quero ter o favor de Deus, cara. O favor dos homens e o favor de Deus. E eu quero que os meus filhos tenham o favor de Deus. Imagina Deus chegando para o meu filho: Dedé, é o seguinte, agora você vai ter meu favor, vai lá. Eu vou te fazer se formar numa faculdade incrível, entrar numa profissão incrível, ter uma vida missionária incrível. Favor de Deus. E como que eu faço isso? Liberando para os meus filhos a obediência. Versículo 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Jesus com 12 anos, eles foram a uma festa que era a celebração de Páscoa. Versículo 43. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Jesus com 12 anos, os pais lá na festa de Páscoa, celebrando na igreja. Jesus com 12 anos, eles falaram: vamos embora, vamos voltar para Nazaré. Mas olha o que diz aqui: mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Eles estavam na celebração, eles voltaram para Nazaré, não perceberam que Jesus tinha ficado em Jerusalém. Eles seguiram a vida sem perceber que Jesus tinha ficado lá atrás. Os próprios pais de Jesus perderam Jesus de vista. Eles ficaram tão impactados com a festa, com aquele momento de celebração, que eles deixaram Jesus, eles voltaram para Nazaré e deixaram Jesus em Jerusalém, cara. Quantas vezes eu e você viemos para o culto como esse, acendemos Jesus, ligamos o modo on para o relacionamento com o Pai, encontramos Ele aqui, passa-se segunda, terça-feira, nós esquecemos Jesus aqui na igreja. Aí você vai para uma cidade e fala: mas cadê Jesus? Eu perdi Ele. Querido, se a própria mãe biológica perdeu Ele, você tem que entender que você pode correr o risco de perder Jesus de vista. E o que o Senhor quer é alinhar a sua visão. Talvez você entrou aqui sendo um crentaço, um crente top, mas Jesus não é mais o seu design. Como assim, pastor? Olha o que o texto diz no 44. Pensaram que Ele estivesse entre os demais viajantes. Vou fazer um parênteses aqui. Eles pensaram que Jesus estava com eles. Cara, eu fico muito bravo quando às vezes eu guardo alguma coisa num lugar e eu tenho certeza que está lá naquele lugar. E aí minha esposa pergunta: amor, aonde está tal coisa? Eu falo: está lá naquela gaveta. Pode ir lá que você vai estar lá. Ela fala: tem certeza, amor? Eu falo: tem, vai lá. Quando chegar lá, não está lá. Alguém já fez isso? E não é porque alguém tirou, é porque você estava equivocado, você achou que estava ali e não estava. Se quando alguém tira, você tem razão de ficar bravo. Mas a família de Jesus achou que Ele estava no meio dos parentes, no meio dos demais viajantes. Pastor, tranquilo, eu estou olhando para Jesus, Jesus está aqui comigo. Será que Ele está mesmo? Ou você está se auto-sabotando, você está se auto-enganando, achando que você está enxergando Ele, e a luz que você está vendo não é luz, é trevas. Às vezes a gente está caminhando e a gente já perdeu Jesus, cara. Às vezes você está chegando lá em Biritiba e Jesus está lá na zona sul de São Paulo. Não, Ele está aqui comigo. Não, Ele já está distante de você. Você acha que enxerga Jesus, mas você já perdeu Ele de vista. Mas essa noite você vai ter a chance de voltar a olhar para Jesus. Olha lá. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Quando Jesus é perdido de visão pelos próprios pais, os pais ficaram preocupados e começaram a procurar Ele, aonde? Nas pessoas. Uma pessoa que perde Jesus de vista, ela começa a olhar para a família, ela começa a olhar para as pessoas e começa a falar assim: ah, cara, você está assim, que está sem Jesus. E começa às vezes a procurar coisas em você, procurar Jesus nas pessoas. Quantas vezes, cara, a gente já ficou vindo para o culto: ah, não gostei do louvor hoje.
Não importa, meu amigo, o louvor não é para você, amém? Ah, pastor, não gostei. Não importa se não gostou, meu amigo. Não é para você, não é para mim, é para Ele. A gente fica procurando coisas, porque a gente já perdeu Jesus de vista. A gente fica procurando Jesus nas pessoas. Não, meu amigo, para de procurar Jesus na sua esposa. Para de procurar Jesus no seu esposo. Começa a procurar Jesus em você. Se Ele estiver em você, aí sim você pode agora sim tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7 vai dizer o quê? Aquele que for tentar tirar o cisco, a trave do olho do seu irmão, tire primeiro. Aquele que for tirar o cisco do olho do seu irmão, tire primeiro a trava do seu olho. Você pode sim, se você for um discípulo, você tem que sim chegar nas pessoas e falar, cara, isso aqui está errado. Mas antes, olha para você. Não é para você se isentar do confronto. Não é para você fazer vista grossa do confronto, é para você ter coragem de confrontar você primeiro. Então, antes de você procurar Jesus nas pessoas, procure Jesus em você. E se você não estiver olhando para Ele, alinhe a sua visão com o Senhor, amém? 45. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Eles estavam lá, perdemos o menino. Jesus não está aqui. Cadê Jesus? Perdemos ele de vista. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. A palavra Jerusalém significa temor a Deus. Quando você perde a Jesus de vista, você precisa ter temor ao Senhor novamente. Tem pessoas que vivem uma vida sem temor ao Senhor. E temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Amém? Deus não quer que você sirva a Ele por ter medo. Porque Ele pode me mandar para o inferno. Não, cara, não é isso. Você não tem que ter medo de Deus. Ele é o seu Pai. Só que mesmo sendo o seu Pai, você tem que ter respeito e temor a Ele. Eu lembro que meu pai, quando morava com ele, só de meu pai olhar para mim, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Ou de bom ou de ruim. Eu tinha temor. Eu não respondi o meu pai, cara. Não é porque eu tinha medo, é porque meu pai me bateu apenas uma vez. E foi um tapinha de pressão, assim, ó. Só para falar que bateu. Talvez por isso que eu fiquei assim, né? Não, mas a minha mãe compensou meu pai. Fica tranquilo, gente. Minha mãe chicote estralava. Meu pai não. Mas eu tinha temor a ele. Coisa que talvez hoje os nossos adolescentes precisam ser treinados nessa área. Nossas crianças precisam ser treinadas nessa área. E o temor a Deus tem que voltar para nós voltarmos a enxergar Jesus. Versículo 46. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus aonde? No templo. Pastor, eu não preciso de igreja. Eu cultuo Jesus na minha casa. Sim, meu lindo, você é um sacerdote de todos os santos. 1 Pedro 3 vai dizer isso. Nós podemos sim cultuar o Senhor na nossa casa, mas você vai encontrar a força que você precisa para queimar na semana no templo, cara. Um discípulo de Jesus precisa estar buscando Ele no templo. Ele foi encontrado no templo. Ele foi encontrado nesse lugar. É aqui que você vem e Jesus desperta você. Você encontra, você alinha a sua visão com o design e você passa a semana edificando a sua vida a partir dele. Então, meu amigo, eu quero te impulsionar a você vencer a sua vontade de não vir para o culto domingo, porque é nesse lugar que você alinha a sua visão com Jesus. E se você vem para o culto a cada 3 meses, você vai ter uma visão alinhada a cada 3 meses. Mas se você for um crente que olha para Jesus nesse domingo, no domingo que vem, e você passa a semana construindo a partir do que você enxergou, você vai ser uma pessoa feliz, amém? Uma pessoa incrível, uma pessoa que desenvolve o sacerdócio. Ele foi encontrado no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviram se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Olha o 48. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você faz isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Cara, a mãe perde o filho. Quando encontra o filho, fala: ei, por que você saiu da nossa visão? Por que você não está aqui? Cara, a responsabilidade era o pai olhar para o filho ali. Era o pai, era Maria estar olhando para o filho. Meu lindo, a responsabilidade é você manter o olhar em Jesus. Não adianta você reclamar: ah, Jesus, olha o que aconteceu agora, deu ruim aqui.
deu ruim na minha vida, deu ruim na minha família, deu ruim em tal coisa. Se você já perdeu ele faz tempo, Maria vai culpar Jesus. Jesus, por que você fez isso? Não, cara, você precisa olhar para ele e não perder ele de vista. Porque na hora ruim você vai procurar ele e não vai achar. Mas se você estiver olhando para ele todo dia, cara, e eu quero profetizar que a partir de hoje você vai olhar para ele para fazer tudo na sua vida. Tudo que você for fizer, tudo que você for fazer, você vai olhar para Jesus. Talvez você vai ser impulsionado na sua empresa, na sua escola, pelo seu patrão, a fazer alguma coisa que não é do agrado do Senhor. Talvez você vai chegar lá na sua família, cara, e alguma coisa vai acontecer lá, e você vai ter que contar uma mentirinha. Naquele momento, sabe o que Deus vai fazer para você? Olha para mim aqui. Aí na hora que você olhar para Jesus, cara, quando você olhar para Ele, Ele vai falar: filho, não faça isso. Construa a partir do meu modelo. Construa a partir de mim. Construa a partir daquilo que eu estou mostrando para você. Quando você for tentado a quebrar o pau com a sua esposa em casa. Ah, ninguém faz isso aqui, né? Não. Quando você for tentado, irmão, escrever uma mensagem, sabe aquela mensagem bem mal educada? Alguém já fez isso alguma vez? Ah, pastor, eu fiz agora, no começo do culto. Quando você for tentado a responder uma afronta, você pode até escrever a mensagem. Vai lá, escreve. Mas antes de você apertar o Enter, sabe o que você faz? Olha para o design. Quando você olhar ali, aquela mensagem bem mal criada, antes de você apertar o verdinho do WhatsApp, você vai olhar para o design. Ele vai fazer assim: love you, baby. Sabe o que você vai fazer? Deletar. Você venceu, porque você está olhando para o design. Você não foi uma pessoa volátil às emoções. Você governou, porque você está olhando para Jesus, amém? Cara, eu vou dar um antídoto para o seu casamento, sério. Enquanto eu olhava para as coisas do mundo, enquanto eu olhava para as coisas do pecado, o que eu vivia na minha casa era só frustração, briga e falência matrimonial. Só que um dia Jesus chegou na minha vida, cara. Ele apontou o meu olhar para um novo lugar. Eu comecei a olhar para esse lugar. E hoje eu vivo um casamento incrível. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. Amém? Ela já foi a serpente do Jardim do Éden. Mas hoje, ela é o sol que radia meu dia. Ela é a lua da minha noite. Ela é minha gatinha. Mas ela já foi a serpente que me picou também. E eu também já fui a serpente que picou ela. Calma, amor. Nós aprendemos a olhar para Jesus e ter a visão alinhada. Para a gente terminar, Jeremias 15, 19. Olha isso. Olha que coisa incrível. Quantos aqui estão dispostos a olhar para Jesus, cara? A primeira pregação da série Ser Como Jesus, qual que foi? Quem lembra? Nós assumimos um desafio aqui. Que era fazer o quê? Tudo que nós fôssemos fazer, perguntar para Jesus: Jesus, o senhor faria isso no meu lugar? Eu vi aqui muitas pessoas, e eu glorifiquei a isso, muitas pessoas não aceitarem propostas de empregos para saírem. Eu vi aqui pessoas não comprarem coisas sem consultar o Senhor. Agora hoje, na primeira pregação da série Design, eu quero que você assuma um compromisso de tudo que você fizer, olhar para Jesus antes de fazer. Vai ser só olhar, Ele vai te aprovar ou não, amém? Jeremias 15, 19, abre comigo aí, já abriu? Jeremias 15, 19. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, amém? Se nós voltarmos para Ele, Jesus foi elevado num monte, num alto lugar. Se você voltar para Ele, olha o que Ele vai fazer: eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir.
Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, amém? Será meu porta-voz. O Senhor quer levantar pessoas que vão ser o porta-voz dele na cidade, cara. Daqui umas 3, 4 horas o culto vai acabar aqui nessa igreja, amém? Tô brincando, irmãos, o culto não acaba, o que acaba é a reunião, amém? O culto começou para mim há 8 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, lá na minha casa. E o culto continua todo dia. O que acaba é a reunião. Daqui a pouquinho a reunião vai acabar. Mas o culto precisa continuar na sua casa. E ele precisa de pessoas que vão ser o porta-voz dele. Por favor, cara, para de ser porta-voz de história triste. E começa a ser o porta-voz da voz de muitas águas. Começa a liberar palavras. Você foi chamado para isso. Se você olhar para o design, você vai parar de falar coisas para as pessoas. Você vai aprender a controlar a sua boquinha linda, que tem que estar quieta na hora que tem que estar quieto, cara. Você vai, sabe esse negocinho chamado língua? Sua língua. A sua língua, cara, vai ser controlada. Quando você olhar para Jesus, as suas emoções vão ser controladas. Quando você olhar para o design, você vai produzir segundo ao design, que é Cristo. Cristo sendo açoitado pelos fariseus da época, pelos soldados romanos. Ele apanhava injustamente, sangrava injustamente e não amaldiçoava aqueles caras. Porque ele estava num lugar muito maior, ele estava olhando para o Pai. Lembra que ele falou? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eclésia, a partir de hoje, todos os eclesianos vão fazer o que vê Jesus fazer. Se disser palavra de valor em vez de palavra de inútil, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Uma plataforma de influência vai começar a ser gerada nessa família espiritual, cara. Quando você começar a olhar para Jesus, cara, você vai influenciar na sua faculdade, você vai influenciar no seu emprego, você vai influenciar os seus amigos, você vai influenciar a sua casa. Aprenda, a partir de hoje, as pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus, se você olhar para Jesus, você vai influenciar essas pessoas. Mas se você ficar olhando para a história triste, você vai influenciar a história triste. Amém? Eu quero que você fique de pé essa noite, vamos orar. Feche os seus olhos. Nós vamos ceiar. Feche os seus olhos. Aquela serpente que foi edificada por Moisés naquele deserto, ela trazia cura. Mas Hebreus vai dizer, olha bem isso, Hebreus vai dizer que o antigo, ele é só a sombra do novo. Aquilo que aconteceu no antigo era só a sombra do novo. Não era o fundamento ainda, não era o que tinha a por vir. Agora, meu amigo, não é mais uma serpente de bronze no deserto. Agora é Jesus Cristo numa cruz que te dá toda a plataforma e a base para ser uma pessoa diferente. Agora você precisa olhar para Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, de uma forma muito profética. Feche os seus olhos. Lembra daquela história de Lucas 39? Os pais de Jesus perderam ele de vista. Os pais de Jesus perderam ele de vista. Depois voltaram para Jerusalém para encontrar. Talvez você entrou aqui, meu amigo, mas você não está enxergando mais Jesus. Você acha que você está com Ele ainda. Você acha que você está com Ele. Mas talvez Ele já se perdeu na sua vida, cara. Talvez já você não consegue mais contemplar
Talvez você não consiga mais contemplar, e essa noite o Senhor vai te dar uma chance para você começar a produzir coisas a partir de um olhar para o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora. E no meio dessa canção eu quero que você analise na sua vida se você está olhando de fato para o design, ou se você está olhando para as coisas dessa terra, ou se você está olhando para as coisas desse mundo. Eu quero que você aprenda a avaliar o seu próprio coração agora. Avalie o seu coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu Feche os seus olhos e coração. tente achar Jesus aí dentro. Amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Sim, Jesus. Queremos fazer do Senhor o nosso design, Pai.